Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano junto com Vatican Media e Vatican News que passa a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano a oração mariana do Regina Celli. Nos estúdios, Silvana e José. A todos, uma feliz e santa Páscoa. Nesta segunda-feira da oitava de Páscoa, também chamada tradicionalmente de Segunda-feira do Anjo, o anúncio da ressurreição de Jesus para as mulheres ainda é central. As mulheres, recordava Padre Francesco, são depositárias desse maravilhoso querigma, primeiro do anjo e depois do próprio Jesus Cristo, que o túmulo está vazio, com o convite para ir à Galiléia, para anunciar a seus irmãos que Cristo ressuscitou. E indo à Galiléia, lá o encontrarão. Imagens que chegam até você do Palácio Apostólico, tempo nublado nesta segunda-feira, feriado em toda a Itália. Segunda-feira do Anjo é um momento muito especial para as famílias italianas, era o dia do encontro depois da Páscoa. Eles chamam aqui de scampagnato, ou seja, de sair para fazer o piquenique, mas estamos dentro da área vermelha, portanto, é proibido hoje a circulação. Algumas pessoas ainda conseguem circular, quem trabalha, mas devido à área vermelha em toda a Itália, são poucas as pessoas que podem circular no dia de hoje. Vemos também a Praça São Pedro completamente vazia. Era um dia em que éramos acostumados a ter tantas e tantas pessoas que vinham rezar com o Santo Padre na segunda-feira do Anjo. Momento ainda muito triste, podemos dizer. Papa que ontem dirigiu ao mundo a sua mensagem Urbi et Orbi, e a atenção de Francisco, que se dirigiu a um mundo marcado por conflitos e restrições impostas pelo coronavírus. E à luz do ressuscitado, os nossos sofrimentos são transfigurados, disse o Papa. Onde havia morte, agora a vida. Onde havia luto, agora a consolação. Ao abraçar a cruz, Jesus deu sentido aos nossos sofrimentos. O Papa presidiu ontem na Basílica Vaticana a Santa Missa de Páscoa com uma limitada presença de fiéis devido às normas anti-Covid. E foi precisamente essa situação que o conduziu à mensagem Urbi et Orbi pronunciada depois da Santa Missa diante do altar da cátedra. A pandemia, disse o Papa, está ainda em pleno desenvolvimento. A crise social e econômica é muito pesada, especialmente para os mais pobres. E apesar disso, e é escandaloso, disse Francisco ontem textualmente, não cessam os conflitos armados e reforçam-se os arsenais militares. E nessa complexa realidade, o anúncio de Páscoa encerra em poucas palavras um acontecimento que dá a esperança. O crucificado ressuscitou. E as chagas de Jesus são a chancela perene do seu amor por nós. Imagens do Santo Padre no interior da Biblioteca do Palácio Apostólico. Caros irmãos e irmãs, bom dia. A segunda-feira após a Páscoa também é chamada Segunda-feira do Anjo, porque recordamos o encontro do anjo com as mulheres que foram ao túmulo de Jesus. Para elas o anjo disse: sei que procurais Jesus, o crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Essa expressão, ele ressuscitou, está além das capacidades humanas. Também as mulheres que foram ao túmulo e o encontraram aberto e vazio, não podiam afirmar, ele ressuscitou.
mas apenas dizer que o túmulo estava vazio. Ressuscitou é uma mensagem. Que Jesus havia ressuscitado, podia dizer somente um anjo, que podia ser o anúncio que vem do céu, assim como um anjo tinha podido dizer a Maria: conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Por isso, dizemos que a segunda-feira do anjo, porque somente um anjo, com a força de Deus, pode dizer: Jesus ressuscitou. O evangelista Mateus relata que naquela manhã de Páscoa houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor de fato desceu do céu, se aproximou, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Essa grande pedra, que deveria ter sido o selo da vitória do mal e da morte, foi colocada sob os pés. Tornou-se o banquinho do anjo do Senhor. Todos os planos e defesas dos inimigos e perseguidores de Jesus foram vãos. Os selos caíram todos. A imagem do anjo sentado na pedra do sepulcro é a manifestação concreta e visível, é a manifestação visível da vitória de Deus sobre o mal, a manifestação da vitória de Cristo sobre o príncipe deste mundo, a manifestação da vitória da luz sobre as trevas. O túmulo de Jesus não foi aberto por um fenômeno físico, mas pela intervenção do Senhor. A aparência do anjo, acrescenta Mateus, era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. Esses detalhes são símbolos que afirmam a intervenção do próprio Deus, portador de uma era nova, nos últimos tempos da história. Por quê? Com a ressurreição de Jesus começa o último tempo, que poderá durar milhões de anos, mas é o último tempo. Diante dessa intervenção de Deus, há uma dupla reação. A dos guardas, que são incapazes de enfrentar o poder esmagador de Deus e são abalados por um terremoto interior. Ficaram atordoados. O poder da ressurreição derruba aqueles que haviam sido utilizados para garantir a aparente vitória da morte. O que devem fazer esses guardas? Ir até aqueles que tinham dado ordem para custodiar e dizer a verdade. Estavam diante de uma opção: ou dizer a verdade, ou deixar-se convencer por aqueles que tinham dado a ordem de guardar. E a única maneira de convencê-los era o dinheiro. E essa pobre gente, pobres, venderam a verdade. E com o dinheiro no bolso, foram dizer: não, vieram os discípulos e roubaram o corpo. O Senhor dinheiro, também aqui na ressurreição de Cristo, é capaz de haver poder para negá-la.
A reação das mulheres é bem diferente, pois elas são expressamente convidadas pelo anjo do Senhor a não temerem. Não temem, não tenham medo e não procurar Jesus no túmulo. Das palavras do anjo podemos colher um ensinamento precioso. Não nos cansemos jamais de buscar o Cristo ressuscitado, que dá vida em abundância àqueles que o encontram. Encontrar Cristo significa descobrir a paz do coração. As mesmas mulheres do Evangelho, após a angústia inicial, se entende, experimentam uma grande alegria em encontrar o Mestre vivo. Nesta Páscoa, desejo a todos que façam a mesma experiência espiritual, acolhendo em seus corações, lares e famílias, o alegre anúncio da Páscoa. Cristo ressuscitado não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele. O anúncio da Páscoa. Cristo está vivo, é vivo. Cristo acompanha minha vida. Cristo está do meu lado. Cristo bate à porta do meu coração para entrar. Cristo é vivo. Nesses dias pascais, nos fará bem repetir isso. Cristo vive. Essa certeza nos leva a rezar hoje e durante o período pascal. Regina Coeli Laetare, Rainha dos Céus, alegrai-vos. O anjo Gabriel saudou-a desta forma pela primeira vez. Alegrai-vos, cheia de graça. Agora a alegria de Maria é plena. Jesus vive. O amor venceu. Que seja também a nossa alegria. Regina Coeli Laetare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude Laetare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Domine, vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, per eius genitricem Virgine Maria, perpetuo e capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. A bênção do Papa Francisco no Regina Coeli deste domingo. Queridos irmãos e irmãs, no clima pascal que caracteriza o dia de hoje, saúdo com afeto todos vocês que participam deste momento de oração através dos meios de comunicação social. Meu pensamento vai, de modo particular, aos idosos, aos enfermos, coligados das suas casas e de casas de repouso. A eles envio uma palavra de encorajamento, de reconhecimento pelo seu testemunho. Estou próximo a vocês. A todos que transcorram esses dias de Páscoa com fé, no qual se prolonga a memória da ressurreição de Cristo. Aproveitem de todas as ocasiões para serem testemunhas da alegria e da paz do Senhor ressuscitado. Buona, serena
boa e serena e Santa Páscoa a todos. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até breve. Encerra assim Papa Francisco, o primeiro Regina Coeli desse período pascal. Regina Coeli que vai até Pentecostes. E concluímos com as palavras do Santo Padre. Nesta Páscoa desejo a todos que façam a experiência espiritual vivida também do encontro com o Mestre vivo, acolhendo em seus corações, lares e famílias o alegre anúncio da Páscoa. Cristo ressuscitado não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele. Desejamos a você ainda uma feliz Páscoa, um período pascal, como disse o Santo Padre, e uma boa semana. Uma boa segunda-feira a todos vocês. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.